Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje é um dia especial para mim, para minha família, o 20 de março. Andréas, meu filho, faz 11 anos, então vou começar logo o programa registrando, mandando os parabéns para o meu filho, Andréas, completando 11 anos, já está ficando um rapaz aí, viu, Bruno? Companheiro de time de João Pedro, do meu João Pedro, são amigos. Independente da gente, né, William? Eles são amigos. E eu gosto muito de André. André é gente boa. Pega meio pesado com o João Pedro quando eles vão falar de Vasco e Flamengo, né? Ele pega meio pesado com o João Pedro, mas eles se gostam muito e então desejar aí não ao filho de William, mas ao amigo do meu filho. Muita saúde, muita paz para André. E que ele baixe um pouquinho a bola com esse Flamengo, velho. O dia especial só não vai poder fazer festinha por conta do coronavírus, aí a gente teve que cancelar a festinha dele, mas em outros momentos ele vai poder comemorar aí com os coleguinhas dele. Mas hoje também... Eu tô num dilema, viu? Não sei se eu posso... Eu tô num dilema, eu tô gripado, uma gripe que eu tô dentro do carnaval, ela vai e volta, e eu tô com medo de trazer João Pedro aqui para ficar uns dias comigo, nesse período de quarentena, ou de isolamento social, mas ainda não deu para trazer, não. E é isso, vamos começar o programa de hoje também falando... Boa noite, né? Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, que hoje a gente tem muita coisa para falar, é quase... Os jornais hoje, em modo geral, praticamente monotemáticos, né? Só falando de um assunto só, e é o que a gente vai falar hoje. Vou continuar falando sobre coronavírus, né? Que está afetando a vida de todo mundo. Pode falar, e não esquecer, gente, que vocês se inscreverem no canal no YouTube, seguir a gente no Instagram lá, Agência Moscou. A gente está vendo ampliando muito o número de seguidores, tanto na agência, no Instagram, quanto no YouTube, mas a gente precisa que vocês se inscrevam para alcançarmos os 1.000 inscritos e e todos poderem concorrer a 5 livros que o Bruno mostra daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabei me empolgando aqui para falar sobre Andrés, que eu tenho um carinho por ele. E só estou colocando aqui os livros. Você pode encontrar esses livros com mais detalhes nas nossas redes sociais, tanto da Agência Moscou como as minhas, as de William. E reforçar. Gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Se você quer acompanhar o programa, se inscreva no canal, ative o sininho, concorra aos livros e acompanhe a Agência Moscou, o programa Foro de Moscou. Também amanhã nós vamos ter a segunda entrevista com os pré-candidatos na série Cotados ao Palácio. Entrevistado será Jorge do Rosário, entrevista muito boa. Aliás, entrevistas com Jorge do Rosário geralmente são boas. Ele tem um conhecimento muito grande sobre gestão, ele tem boas ideias, então geralmente a entrevista com ele flui. Então a gente vai trabalhar amanhã, fazer entrevista com o Jorge do Rosário, que é um cara que eu tenho muito respeito no debate público local, pela honestidade intelectual que ele tem quando trata os assuntos. Não poderia ser diferente, William, essa questão do coronavírus. Eu estava contando ontem, eu escrevi 8 matérias. Eu postei 8 matérias no blog, gravei um vídeo e ainda gravei o Foro de Moscou. Todos os assuntos foram coronavírus, é impossível, não tem mais... Talvez hoje eu consiga escrever uma matéria fora do tema coronavírus. Amanhã lá no blog eu estou preparando um especial só com dicas de prevenção, com estudos científicos, com trabalhos sobre coronavírus. Não tem como fugir do tema, é monotemático. No domingo eu acho que eu vou também colocar só artigos abordando as reações dos governos em relação ao coronavírus. É monotemático mesmo, as pessoas precisam ficar atentas. A gente já está sentindo os efeitos. Ontem eu precisei ir à GECOM, fazer um serviço rápido, e depois fui ao supermercado. Eu estou trabalhando de casa, né? Estou em trabalho remoto. Eu fui ao supermercado. Uma coisa que me chamou a atenção. Tem muito que eu pego ali, pego Zio, mas o supermercado está lotado. Tanto é que eu não gosto de usar, passar minhas compras no caixa eletrônico, né, que tem lá. E não estou compreendendo ainda o problema. E estou até propondo a alguns amigos meus para a gente beber online.
Tomar um É, online, que eu acho que é o melhor caminho. é verdade, Bruno. Teve uma pequena instabilidade aqui no meu computador, mas parece que já estou conseguindo resolver o Eu problema. vi, apareceu uma foto aí de quando você, de uns 10 anos atrás. Mas aí vamos falar sobre isso e exatamente sobre essa questão de isolamento, não tem como ser Deu uma diferente. estabilidade aí no programa de William. Vamos apresentar aqui Zaira Thalita, que é a nossa convidada. Tem essa questão. Como é que você tem visto esse assunto? Como é que vocês estão tratando esse assunto? Eu consegui coisa, Bruno. Pode repetir a pergunta? Eu acho que está falhando um pouquinho a conexão. Você é assessora de imprensa da OAB. A OAB também está se manifestando a respeito desse assunto. Como é que está a questão? Não, aqui na OAB a gente já suspendeu devido a uma resolução conjunta, né? O chefe de informações, Justiça, Ministério Público e a OAB também estão suspendendo a nível nacional. O NIJ também já suspendeu todas as atividades. Então, aqui na OAB a gente vai, a partir de segunda-feira, no meu caso, né? Eu vou trabalhar de forma remota, para justamente não deixar que as informações parem de circular no sentido do interesse da advocacia, comunicados, informações que sejam importantes estarem sendo divulgadas nas redes sociais também da Associação do Mossoró. E o atendimento aqui na sede, ela vai ser apenas por telefone, né? Porque a gente também vai ter uma redução de funcionários, não vai estar aberto ao público, somente para atendimentos telefônicos, de segunda-feira. A gente vai estar, inclusive, divulgando isso mais tarde, né? Mas já foi uma decisão que veio da OAB Rio Grande do Norte, que a gente está comunicando para a advocacia, e também que atinge, claro, todos nós somos funcionários, que prestamos esse serviço também à advocacia, zelamos pelo trabalho que realizamos, né? Mas que também precisamos nos proteger, porque estamos em contato direto com muitas pessoas no ambiente aqui da sede, e acho que foi uma decisão muito acertada e muito justa também para nós funcionários, né? Porque a gente também precisa tomar cuidados, enfim, também ficarmos reclusos nesse momento que exige de todos, né, um pouco de sacrifício. Zaira, eu tive um problema na conexão aí, não consegui ver o início da entrevista, mas eu percebi que você tem uma agência, a Íntegra Comunicação, que está também dentro dessa proposta de fornecer informações sobre o coronavírus e tem um aspecto interessantíssimo que você está colocando, que você também está dando algumas entrevistas com relação a isso, que é as redes sociais nesse período em que as pessoas estão confinadas, né? E estão isoladas em suas casas e tudo, aí tá, como o Bruno falou, até bebendo por videoconferência. Isso. Mas aí você tem observado que as mídias sociais, as redes sociais, de modo geral, ela tem, de certa forma, ajudado as pessoas a enfrentar esse problema de uma maneira mais, se não leve, mas pelo menos menos entediante, não é isso? Exatamente. Primeiro, assim, falar que o que é a Íntegra, né? Que é a nossa empresa. A gente produz conteúdos, né, para profissionais e nesse momento a gente criou um Instagram para poder informar profissionais da área da comunicação que, enfim, estão buscando algum tipo de conhecimento nessa área, aperfeiçoamento, né? Bem como também dar dicas para os nossos clientes, para pessoas que de repente venham a pensar nesse aspecto da produção de conteúdo de forma estratégica dentro da sua comunicação institucional, empresarial. E aí a gente criou esse post visando muito
contribuir para esse momento, né? Refletir um pouco, né? O que é que post aqui foi significam publicado. as mídias sociais nesses tempos. Oi. Desculpa interromper. É só para mostrar para a audiência Tá. que esse aqui é um post que você publicou, o mais recente, né, no Instagram da Íntegra Comunicação, né? E Mídias sociais em tempos de isolamento. Continuar. Isso. Então, a gente fez depois meio como uma necessidade de reflexão, porque a gente sabe a importância das mídias sociais para o nosso campo pessoal, profissional, né? Mas nesses tempos de isolamento e de reclusão, percebe o papel que as mídias sociais têm, né? É fundamental, não só na divulgação de informações verdadeiras, né? Na checagem, na disseminação de informações verídicas e não de fake news. Então, a gente faz esse apelo para que as pessoas procurem fontes, né, jornalísticas, fontes que apuram, né, mas também que as mídias sociais elas têm sido utilizadas nesse momento para coisas muito positivas. Por exemplo, nós vimos várias experiências aí de pessoas que se colocaram à disposição para fazer compras em farmácias, em mercados, para que os idosos não precisem sair de suas casas e assim, né, não ter que correr nenhum risco. Então, isso está sendo disseminado pelas mídias sociais, né? São pessoas que estão se colocando à disposição. Também tenho visto experiências muito, muito legais, muito bacanas por parte de empresas e marcas, né? Seja doando em recursos financeiros, seja direcionando produtos para o SUS nesse momento, né? Então, eu vi empresas e marcas que estão transformando o álcool que é consumido na bebida alcoólica em álcool em gel e fazendo doações significativas para os profissionais da saúde, né? Então, o que é que a gente reflete nesse momento é que as mídias sociais, que são muito criticadas às vezes pelo seu excesso de uso, também podem ter seus usos positivos. Quem é que faz o uso positivo? Somos nós. E quando a gente, todos nós, né, aprendemos a fazer um bom uso das mídias sociais, ela se torna uma ferramenta potente, poderosa, né, para ajudar nesses momentos críticos, né, para auxiliar outras pessoas, porque é um veículo rápido, né, de compartilhamento e de alcance muito grande. Então, várias experiências a gente tem visto que são positivas utilizando as mídias sociais nesse momento. E a gente, através desse post, nós demos algumas dicas para as pessoas e também para as empresas de como elas podem fazer esses usos. Bruno, quer fazer uma pergunta? Eu estava... Poucos minutos antes da gente iniciar aqui o programa, eu fiz um post no Twitter, dizendo assim: meus queridos leitores, nestes tempos de pandemia, façam um esforço de ler as notícias, não se limitem às manchetes. Que é uma coisa, Isaíra, que me incomoda muito nas redes sociais, é a mania dos leitores de comentarem os assuntos sem ler a notícia, eles leem só as manchetes. E eles não conseguem compreender, as pessoas precisam entender que a manchete ela é apenas um recorte do fato. É o gancho que a gente escolhe, meio que, eu digo até de forma arbitrária, do que vai ser noticiado. Tem um critério técnico, muitas vezes, às vezes o critério é político, dependendo da linha editorial do veículo, mas o gancho, ele é arbitrário. A notícia está lá, está mais detalhada. Então, o que é que você acha disso? Você é um especialista em redes sociais, se você percebe também esse comportamento. Lembrando que, no tempo que a gente fez faculdade, nós fomos aí, eu me formei um pouco antes de vocês, mas vocês já eram profissionais do ramo, inclusive antes de eu começar a estudar jornalismo, não estou entregando a idade de Isaíra, viu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: antes os estudos de recepção eram muito complicados, agora eles estão aí espalhados, a gente sabe em tempo real a recepção do público. Como é que você vê essa questão? Então, é uma verdade isso, que geralmente as pessoas só leem basicamente a manchete e aquelas duas frases que ficam abaixo. Por isso que é importante que, para a gente que trabalha com comunicação, Bruna, a gente conseguir associar para cada plataforma, né, diferenciar o tipo de informação, a maneira como a gente dispõe a informação.
Porque cada plataforma de mídia social, ela tem uma forma, uma maneira de dispor. Então, se você dispõe em forma de imagem, texto, né? Se você tem recursos outros, além da própria manchete, que possam ajudar na informação, utilize isso a favor do leitor também, né? Porque a imagem, por exemplo, e o William sabe muito melhor do que eu sobre isso, que estudou muita infografia no doutorado, a gente sabe que a imagem, ela alcança muito mais, inclusive até mais do que a leitura, né? A imagem chama mais atenção. Então, quando você une texto e imagem, a gente consegue um resultado maior. E algumas mídias sociais que exigem que a pessoa clique, né, no link para já é uma segunda etapa. A gente entende que a primeira etapa é essa noção visual inicial que se tem quando você faz a postagem. Então, o título tem que ser importante, tem que estar conciso, tem que conter a principal informação da notícia e, se possível, se ela vier acompanhada de uma imagem que também ajude a elucidar esse contexto, né? E em um segundo momento, se o leitor ele se sente atraído, ele vai clicar para poder ler a notícia, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, poucas pessoas fazem isso. Muitas vezes as fake news elas se reproduzem porque as pessoas não olham de onde vem a informação. Ela não vê de onde é que está postado, né? Qual que site é aquele? Quem foi que redigiu aquele texto? Está assinado? Não está assinado? Né? E o grande risco das fake news é justamente pela quantidade pelo alcance enorme que ela tem, né? E pelo impacto que ela causa nas pessoas, somente com a manchete, que muitas vezes é sensacionalista, não informa, não agrega em termos de informação mesmo, né? E que não sendo verdade, então, os danos são muito maiores. Então, a gente sempre pede que para as pessoas elas se conscientizem nessa questão da fake news. Elas são tão responsáveis quanto a pessoa que faz a primeira postagem mentirosa. Então, não adianta você dizer que, não, eu só compartilhei e se eximir da responsabilidade. Todo mundo que compartilha é tão responsável pela fake news como quanto quem produziu. Né? E isso tem que ficar claro, a sociedade tem que entender que isso é um dano. A informação é um bem. Eu ia acrescentar o que você tinha colocado, com uma matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, vou aqui compartilhar para vocês verem. E para quem estiver ouvindo pelo Spotify, eu vou ler o título. Diz o seguinte: audiência de telejornalismo explode durante crise do novo coronavírus. Na verdade, o que está proliferando informação de todo jeito, as fake news não seria diferente nesse momento, mas as pessoas estão querendo buscar informações qualificadas. E só quem pode oferecer essa informação qualificada é o jornalismo. Porque o jornalismo vai, apura, checa, entrevista, ela faz o ponto crítico, faz um contraponto. Então, a fake news não, ele vende terror, ele vende informações falsas, ele vende pânico, e não é esse o papel do jornalismo. E por conta disso, por conta do coronavírus, houve um aumento de 70% da audiência do Jornal Nacional. A Globo News teve um aumento de 40% de um canal por assinatura fechado, que praticamente a Globo News hoje só dedica toda a programação, 24 horas, a falar sobre esse assunto. Então, as pessoas estão procurando de uma fonte que elas acreditam ser confiável. A Folha de São Paulo também noticiou os números de acesso. A gente, do nosso ponto de vista minoritário e local, a gente percebe um aumento também da audiência, tanto do Foro de Moscou, quanto dos debates que a gente traz aqui, porque as pessoas querem esse tipo de informação, principalmente localizada, não apenas de uma forma mais abrangente, sobre cuidados e coisa e tal. Isso é uma questão interessante, Isa, porque a televisão ela está reforçando também esse processo de isolamento junto com a internet, junto com as mídias sociais, né? Está ouvindo, Isa? Que ela paralisou a imagem. Taíra? Paralisou a imagem. Congelou aqui, não sei o que foi. Sim, pode falar. Agora chegou. Você Pronto. conseguiu ouvir a pergunta? Você conseguiu ouvir a pergunta? A internet está em todos os lugares. Eu tinha perguntado, Isa, eu tinha falado que a internet está se aliando à televisão por conta desse aumento também da audiência no telejornalismo, nesse momento que as pessoas estão isoladas, estão em casa, né? Então, a televisão e a internet também estão servindo como esse aliado para
para esse... Exatamente. Eu vejo, inclusive, como um reforço da importância que o jornal tem para a sociedade. Quem está com o risco, indo para a rua, apurando, entrevistando, ouvindo fontes, ouvindo pesquisadores, cientistas, médicos, jornalistas. Né? Estes profissionais é que estão fazendo o trabalho que realmente a sociedade precisa nesse momento. E eu vejo com essa... Eu acho que situações como essa, mesmo o jornalismo sendo tão... a gente sofre tanto na nossa idade, enfim, mas ela é tão necessária justamente nessas situações, principalmente. A gente vê como é importante o comprometimento, inclusive uma numa rede social, né, alguém agradecendo a profissionais desse momento não deixa em casa. E entre esses profissionais são os jornalistas, né, além dos profissionais de saúde, além dos bombeiros, das pessoas que estão aí à frente enfim, de trabalho, né, para poder manter as coisas ainda funcionando com uma certa necessidade. Também estão os profissionais de jornalismo fazendo o seu papel de bem informar, de acalmar em algumas situações, né, de explicar e orientar através dos vários veículos, né, sejam eles tradicionais, televisivo, rádio, impresso, como também os novos, né, os novos meios, a internet, o YouTube, os novos canais de mídias sociais, que têm também contribuído para que esse alcance seja realmente enorme. Então, essa soma de esforços, né, que o que a gente chama de convergência midiática é justamente você conseguir atrelar a TV com jornal, com rádio, com internet e conseguir dar as informações de uma maneira mais completa possível para que as pessoas possam, enfim, se orientar nesse momento. Mas nem tudo são flores, né, Isaíra? Eu vou mostrar uma matéria aqui para você, que a gente vai... que eu queria que você comentasse também junto com o Bruno. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Exatamente abordando essa questão da quarentena, material que saiu na Folha de São Paulo hoje. Em 3 dias de quarentena, consumo de internet fixa sobe 40%. A gente sabe que a internet ela não funciona da mesma forma, o procedimento de transmissão não é da mesma forma como a televisão. Aumento de banda precisa de uma certa estrutura. E aqui fala que tanto a Vivo, a Claro, a Oi estão tendo problemas, estão tendo que mexer na estrutura, pedindo ao governo federal que protele algumas cobranças de impostos e também de outorgas para poder investir no aumento de banda por conta desse consumo. As pessoas já há uma ociosidade na internet de 80% durante o dia, enquanto as pessoas estão trabalhando ou na escola, as crianças na escola. Com o isolamento, essas pessoas estão em casa, então estão consumindo mais banda. E está havendo um problema nas transmissões, né? Por isso eu acho que você está vendo essa oscilação também na nossa internet. Tem muito a ver também com essas questões de banda. O Netflix foi orientado a não fornecer mais filmes em HD durante o período de isolamento, porque aumenta em 40% o consumo de banda. Então, tem esse fator interessante. As pessoas estão em casa, mas também está havendo muita produção, principalmente trabalhos remotos por videoconferência, tudo consumindo mais banda. E assim, os provedores de internet estão enfrentando um problema na estrutura. É outra questão, não é? Olha só como as coisas também tem esse fator, né? Porque também a gente sabe, vou passar para Bruno falar também, mas só para pontuar, e porque a gente sabe também que muito do que se diz que se oferece para o consumidor em termos de banda, quando você faz um contrato doméstico, né, de uso de internet doméstica, a gente sabe que isso não é verdade, né? Se oferece uma quantidade, mas que na verdade é bem menos, e aí quando tem muita gente em casa, como tem muita gente em casa, precisando usar mais internet, você confia que a sua internet é aquilo que você comprou. Mas que, na verdade, a gente sabe muito bem que, em muitos casos, né, essa internet ela não é fornecida com a qualidade e com a quantidade que se propaga para o consumidor, né? Até porque ele não tem nem muito como verificar isso, como é que está essa distribuição. Bruno?
Olha, aqui eu vou falar um pouco sobre aqui em casa. Aqui a gente está de quarentena, minha mulher trabalha e faz faculdade, ela tá trabalhando de casa, meu enteado faz faculdade, também está sem aula, aí passa o dia no videogame e eu passo o dia trabalhando aqui no meu escritório aqui, que é multiuso, né? Que é escritório, quarto do menino, Estúdio, né? Estúdio, que é um bocado de coisa. Então, eu passei aqui trabalhando, começo a trabalhar, eu estou acordando um pouco mais tarde, estou aproveitando para botar o sono em dia. Também durmo muito tarde, então acordo aí umas 9h30, 10 horas, e vou até 7, 8 da noite. Quer dizer, eu estou trabalhando quase 10 horas por dia em casa, e aqui o consumo de internet é intenso durante o dia, porque é o tempo todo. Então, assim, são 3 pessoas o tempo todo consumindo internet em larga escala, né? Então, eu imagino como deve estar em outras Em todas as casas. casas, né? Porque tem gente que também está transformando a quarentena em férias, né? Então, tem gente que está passando o dia vendo streaming, vendo filme no Netflix, na Amazon. Tem gente que está transformando a quarentena em férias. Para mim, não está sendo férias, não. Eu estou trabalhando pela UERN, pelo meu blog, produzindo, participando de reunião remoto o tempo todo. Não paro. Isa, para encerrar nossa entrevista aqui, eu queria que você fizesse algumas recomendações aí Pronto, sobre as questões de uso de redes sociais nesse período de isolamento, né? pronto. Considerando também esse fator de banda, né? Porque às vezes acontece muito isso mesmo, a internet oscilando, às vezes a internet não está muito bem. Inclusive, desde que começou a quarentena, efetivamente, eu tenho percebido que demora mais para subir os vídeos da agência Moscou, demora mais, assim, o YouTube leva mais tempo processando, porque ela manda uma informação dizendo que está congestionado, eles produzem milhões de horas, milhões de vídeos por hora, por minuto. Então, eu imagino como é que deve estar a situação nesse período de quarentena. Mas eu queria que você passasse algumas recomendações no uso nesse momento, como usar as redes sociais em favor, né, em favor de toda uma situação que parece contrária, que é contrária, né, Tudo claro. bem. Isso, William. Primeiro a gente tem que dizer que é uma situação atípica, né? A gente nunca passou por uma situação dessa e com tanta tecnologia. Então, duas situações inéditas, né? A gente vive uma situação de crise de saúde, que em outros momentos da história já aconteceu, mas não com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Com essa possibilidade de mesmo estando fisicamente distantes, de estarmos conectados aos outros. A gente lembrar que o princípio básico da mídia social, ela foi criada com essa finalidade, é justamente o de promover a interação entre as pessoas estando à distância. Então, claro, a gente utiliza as mídias sociais para trabalho, para estudo, para outras finalidades profissionais, para vendas, mas elas foram criadas com esse objetivo de conectar pessoas, né? Então, a gente lembrar dessa ferramenta para poder entrar em contatos com os nossos amigos que estão, né, distantes, familiares, tentar dar esse feedback emocional e afetivo nesse momento é muito importante, né? Conversava hoje com Maria Tereza, que é terapeuta, e ela dizia isso. Nesse momento a gente precisa estar distante, porém mais juntos do que nunca, porque a questão da saúde mental vai ser muito importante nesse momento também, né? Mas assim, a gente pode dar uns usos muito práticos para as mídias sociais. A gente já citou aqui alguns, né? Por exemplo, de repente, ser solidário, né? Divulgar informações verdadeiras, ser solidário com algum vizinho que não pode sair, né? E de repente se dispor a ajudar o bairro, ajudar a comunidade, fazendo um gesto de solidariedade desses, né? Além de triar as informações que são verdadeiras e falsas, que é muito importante nesse momento, né? Mas também é possível fazer grupos de discussão, grupos de leitura por videoconferências, grupos no WhatsApp para poder discutir assuntos outros que não sejam do corona em si, porque para a gente não ampliar a atenção em torno, né, desse tema. Mas assim, eu vi situações muito boas, né, de gente que está dando aula, né, usando as mídias sociais, professores, pessoas que tinham palestras agendadas,
relaborando o conteúdo para poder dispor para as pessoas de forma virtual, que é muito bom, né? E além disso, acho que as pessoas têm que lembrar que além as mídias sociais é um pequeno campo dentro da grande internet. A internet tem muito mais coisa. Você pode explorar outras páginas, outras plataformas, né? Adquirir conhecimento. Vi também muita gente disponibilizando através das mídias sociais, William, pastas com livros, com e-books, com textos. Também vi experiências de veículos, né, de revistas que abriram todo o seu conteúdo para o período da quarentena. Então, tem muita revista aí que está abrindo o seu conteúdo que é exclusivo de assinantes para todo mundo que tenha vontade de ler. E também lembrar que a vida real exige nós presença. Então, além das mídias sociais, se a gente puder fazer a nossa parte como profissionais, né, enfim, ensinando uma habilidade, fazendo um vídeo que seja interessante para outras pessoas, né? Eu vi músicos também fazendo shows virtuais, o que é muito legal, né? O estado do Maranhão, inclusive, lançou agora um edital específico para os artistas fazerem shows na internet, né? Que é muito legal essa iniciativa. Mas aí, se você também puder parar para dar atenção aos idosos da sua casa, às suas crianças, fazer atividades que sejam offline, né? A gente chama leitura, brincadeiras, é importante nesse momento, né? Usar as ferramentas de mídias sociais com moderação, mas assim, sempre pensando em que aspecto positivo eu posso dar a isso, né? Eu sendo um profissional de uma outra área, que tipo de informação eu posso dar nesse momento? Que tipo de habilidade eu posso ensinar? Às vezes você tem uma habilidade, enfim, manual, e você quer passar para alguém. Então, eu acho que esse é um momento muito válido para propagar o bem. E as mídias sociais são esses canais interessantes para a gente propagar esse bem com maior alcance e ajudar aí muitas pessoas. Está bom, Isaíra. A gente queria agradecer a sua participação aí no programa de hoje. Você pode voltar em outros momentos. Você também esteve participando aí no evento, aí no programa que dedicamos às mulheres. E agora trazendo essas informações aí de como enfrentar o isolamento, né, utilizando as redes sociais. A gente agradece a sua participação, viu? Bruno? Agradeço, sempre bom receber a agradeço a participação de você, Isaíra também, com a sua Bruno. inteligência. Pode falar. É sempre bom receber Isaíra com a sua participação e expondo toda a sua inteligência e conhecimento, principalmente sobre redes sociais, que ela é especialista no assunto. Muito obrigada, vocês também. Bom trabalho aí no foro. Pois, Bruno, Valeu, Isaíra. Bruno, vamos continuar trazendo uma informação aqui que você mostrou ali nos bastidores. Você até fez um vídeo comentando sobre isso no seu blog, no blog do Barreto, e saiu também na Folha de São Paulo que o Congresso discute adiar as eleições municipais por causa do coronavírus. Incerteza sobre duração da crise gera temor sobre o calendário do pleito de 2020. Para ministro que presidirá a TSE, é cedo para cogitar mudança. Você acha que é cedo ainda? Porque as convenções é agora em julho, né? Olha, eu concordo com a linha de Glauber Rego. O calendário eleitoral, ele tem datas fixas, estabelecidas por Constituição. No vídeo que eu gravei, eu expliquei isso. Tudo tem como base o dia da eleição, 3 de outubro. A partir dessa data, para trás, se estabelece os prazos. 6 meses antes da eleição, você pode mudar de partido, desincompatibilizações, troca de partido, mudança de domicílio eleitoral, tudo isso aí transcorre com base na data da eleição. Qual é o problema? Os atendimentos presenciais estão sendo suspensos na Justiça Eleitoral. Então, o calendário eleitoral está prejudicado. O que muita gente ainda não entendeu, inclusive deputados. Eu fico chocado como deputado vai fazer consulta ao TSE sobre alteração de datas e prazos. Eu fico chocado como um deputado faz isso. Isso é vergonhoso. O deputado não pode fazer isso. Gente, o TSE não pode mudar os prazos. Os prazos só podem ser mudados por força de lei. E lei quem faz são os congressistas. Senador e deputado. Então, para alterar a data da eleição, é preciso que se discuta uma lei no Congresso. Uma lei emergencial, que cabe nesses momentos. Eu creio
que até o final de abril uma decisão nesse sentido deverá ser tomada. Ontem, quando eu gravei o vídeo, eu não tinha ainda nenhuma notícia da discussão em nível de Congresso. Que tinha essas consultas malucas, sem sentido, vexatórias para um parlamentar fazer esse tipo de consulta, porque isso aí não é o TSE que resolve, o TSE não pode mexer nessas datas. Essas datas, porque o povo confunde, porque o TSE divulga o calendário. Só que o TSE faz só formalizar o que a gente já sabe. Um ano antes, eu já sabia que 3 de abril é a data limite para mudar de partido. Que a janela ia começar dia 5 de março. Porque eu conheço o calendário. Eu já sei os prazos. Que são sempre com base no dia da eleição. Então, gente, é preciso ter um pouco de calma, de saber lidar com a informação. Os próprios políticos também precisam contribuir. Então, eu faço esse alerta. E agora eu reforço aqui. O Congresso vai ter que tomar uma decisão. Eu vou na mesma linha do que eu digo em relação ao Mossoró Cidade Junina. O Congresso vai ter que decidir, mas não é para decidir agora. Eu acho que questão de eleição tem que esperar mais um pouquinho, porque é um assunto muito sério. Agora que o coronavírus está afetando tudo, está afetando articulações políticas, mudança de nominatos, o ambiente político está caótico. Mas deve ser assim mesmo. Porque a prioridade, nesse momento, não é a articulação política. Quem estiver priorizando a articulação política nesse momento está sendo egoísta. Tem que priorizar as ações. Outro ponto, William, se você não tiver, se você me permitir, eu queria só incluir outra coisa. Gente, vocês das redes sociais, reflitam um pouco antes de comentar. Quando o político faz uma coisa, vocês dizem que está querendo aparecer. Se não faz, reclama também. Então você tem que decidir. Você prefere que o político seja omisso? Ou você prefere que o político faça alguma coisa? Eu prefiro que os políticos fiquem querendo aparecer do que eles sejam omissos. É melhor você elege eles para quê? Reflita. Você elege um político para quê? Para que ele haja nessas horas. Se ele não faz nada, é pior, não é? Então, gente, raciocinem. Botem a lógica para funcionar. Parece que tem gente que tem orgulho de esbanjar a própria estupidez. Inclusive, então, tem muito a ver com o que você colocou também no blog, hoje, que a Assembleia está discutindo votar o decreto de calamidade, né? Agora pela manhã se reuniu para isso. Ou seja, o tempo que está sendo dedicado, a Assembleia também entrou nesse processo aí, o coronavírus afetou também os compromissos da Assembleia, mas para um momento como esse, a discussão do coronavírus, eles se antecipam sobre qualquer outra coisa. Pois é. Assembleia, olha, a Assembleia é muito criticada, ela tem seus problemas, que eu concordo, já denunciei várias vezes, mas a Assembleia é uma casa muito madura. Se você comparar, por exemplo, com a Câmara Municipal de Natal. A Câmara Municipal de Natal é o suprassumo da imaturidade política no Rio Grande do Norte há muitos anos. É de onde saem os vídeos mais bizarros do debate público do Estado. Eu considero a Câmara de Mossoró, com todos os seus defeitos, muito mais madura que a Câmara de Natal. Mas você pode olhar, sempre sai uma bizarrice lá da Câmara de Natal. E a Assembleia ela é uma espécie de Senado. É uma casa mais madura, é uma casa onde se constrói muitos consensos, tem bons debates. Você tem lá, você encontra lá, eu vou nem elogiar os da esquerda, certo? Vou falar só dos da direita. Você tem lá, você tem um Getúlio Rego, que é muito experiente, você encontra um José Dias, você encontra um Kelps Lima. Então, é gente muito preparada, que seriam excelentes parlamentares em nível federal, se quisessem. Então, você encontra gente muito qualificada lá na Assembleia e eles não complicam, na verdade. Ela busca melhorar as coisas. Então, eu gosto muito dos debates que eu vejo lá na Assembleia. Tem suas regras, ela demonstra independência. A governadora consegue aprovar as coisas lá, mas não é fácil. Não é igual o rolo compressor aqui, sem discussão. Tudo lá é muito discutido, os projetos.
não é igual o rolo compressor de Rosalba aqui na Câmara. Lá na Assembleia se discute bastante o que vai ser aprovado. Então, é isso. O papel da Assembleia é esse, gente. Ela suspendeu as sessões, como a Câmara Municipal aqui de Mossoró suspendeu acertadamente também as sessões e ficam de stand-by, porque eles não estão de folga. Então, eles ficam de stand-by. Quando o governo convoca para aprovar alguma medida emergencial, eles vão lá e votam, sempre com a sessão bem limitada em relação à sessão pública. Ô, Bruno, eu queria pegar a carona que você falou na Fátima e destacar aqui um artigo que eu publiquei hoje. Depois eu vou ver se você publica também no seu blog. Vou republicar, com certeza. Já estou com ele aberto. Eu publiquei esse artigo aqui no Brasil 247, dizendo como Fátima Bezerra tem enfrentado o coronavírus no RN. Aqui eu faço um levantamento das ações do governo que, a meu ver, tem surtido efeito. O Rio Grande do Norte está entre os estados da federação com o menor índice de infectados por coronavírus. É um caso apenas. E de suspeitas, o número de suspeitas que eu coloquei aqui já chega a 108, até ontem. Quer dizer, todas as ações do governo, inclusive, não só do ponto de vista da estrutura do governo, mas também da solicitação para fechar aeroportos, isolar as crianças em casa, fechar as escolas, orientar que estabelecimentos fechem também, que as academias também fechem, que os locais de maior movimento também, de aglomerações também sejam contidos, né? Atrelando tudo isso, a preocupação também com o turismo, para que nos aeroportos todos aqueles que chegam pelo aeroporto de Natal sejam observados. São ações que, observando no histórico do combate, o governo do Estado ele tem feito antes do governo federal. Em fevereiro, o governo do Estado já estava começando essas ações. Quando o surto começou no final de dezembro para janeiro, na China, mais ou menos, em fevereiro, o governo do Estado já estava começando com planos de combate, para somente em março o governo federal agir. E agora o governo do Estado está anunciando aí mais uns recursos, se não me engano aqui, são 40 milhões para as ações de combate ao coronavírus. Não sei se você vai concordar, mas eu acredito que Fátima tem agido de uma forma muito eficaz nessa questão do enfrentamento ao coronavírus, você não acha? Olha, sim, agora tem muita dificuldade. Hoje lançou um decreto, fez uma transferência orçamentária de 40 milhões, para 35 para a saúde, 1,5 milhão para o PROCON, que o PROCON é fundamental nessa hora para coibir abusos, mais 3 milhões para a questão penitenciária. Então, está sendo tomada uma série de decisões. Eu entendo que os governos o governo está fazendo o que pode, assim como a prefeitura também. Agora, vai faltar tudo ainda. O sistema de saúde em Mossoró, em nível de Mossoró e de Estado, não tem condições de comportar um agravamento da situação. Não tem. Não tem, a gente tem que ter consciência disso. Os números de leitos do Estado também é um dos mais baixos, né? É um dos mais baixos do país. O número de leitos por 1.000 habitantes. E assim, o que eu estou observando? A imprensa tem um papel muito importante. Não é hora para politicagem. Olha, se está faltando máscara na prefeitura, também falta máscara no governo. Então não adianta só denunciar que um está faltando, porque está faltando nos dois. Falta material para exame, falta tudo nos dois, gente. Olha, quando o assunto é saúde, o caos não tem governo, não tem partido. Então vamos ficar... O certo mesmo é ficar em casa. Minha vontade, eu fico doido para sair de casa quando dá sexta-feira, como hoje. Eu gosto de sair, gosto de andar pela cidade. Eu fico... Mas eu tô me controlando, comprei cerveja, comprei uma carninha aqui para assar. Ficar em casa, tentar curtir a casa também, porque não tá fácil. Para ninguém, é melhor ficar em casa. Tem meus sogros aí que já passaram dos 60. Eu não posso trazer aqui um vírus para passar para eles. Eles moram aqui perto de casa também. Eu tenho que pensar nos outros, não em você, não. Porque eu e você, William, a gente não tá no grupo de risco. Se a gente pegar uma gripe dessa, a gente pegar um coronavírus, a gente fica bom. Mas e os idosos que a gente convive?
Então, as pessoas, a gente tem amigo que é cardiopata em comum, vai passar para ele. Então, tem que pensar tudo isso. Tem amigo que é diabético, vou passar para ele. É melhor ficar em casa, eu estou gripado, eu não posso brincar. Eu não estou sentindo nada grave, não é caso de eu ir para o médico conforme a orientação. É ficar aqui, tomar vitamina C, um resfenol, repousar, eu não consigo repousar, porque eu não consigo ficar quieto. Mas é isso, gente. Todo mundo fazer a sua parte. E o que eu noto é isso. Muita gente não está fazendo a sua parte. E, Bruno, só para a gente encerrar aqui, eu queria mostrar, que a gente fizesse um comentáriozinho rápido sobre as ações dos shoppings, né? Dos principais shoppings, tanto em Natal quanto em Mossoró. Aqui no Midway, né? Midway Mall, o shopping emitiu uma nota de esclarecimento dizendo o seguinte, dizendo que vai suspender o atendimento ao público a partir deste sábado, 21, por tempo indeterminado, e que, excepcionalmente, só continuarão funcionando o hipermercado, as farmácias, a clínica do shopping e a clínica vacina. O Partage Shopping, por sua vez, modificou o horário de funcionamento. Mas, a meu ver, a do Partage foi com freio de mão puxado, viu, Bruno? O Partage Shopping não foi tão incisivo como o Midway. Tá apenas a academia fechada, limitou... Não, o Partage está tendo dificuldade com esse assunto, viu? O cinema está limitado para 50 pessoas, né? As lojas vão funcionar de meio-dia a 8 da noite, ou seja, eles cortaram apenas 4 horas do fluxo de lojas, permitindo que, durante esse período, de 12 às 20 horas, o movimento ainda continue, e o Lava Jato do shopping vai ficar de 8 às 18 horas. Você tem alguma informação assim? Porque, a meu ver, o Partage está tendo uma certa dificuldade de fechar o shopping, de atender de uma forma mais rigorosa as exigências das autoridades, né? De isolar, de manter as pessoas isoladas. Olha, há alguns dias eles publicaram nota dizendo que ia funcionar normalmente. Não é hora. Tem muitas coisas que têm me preocupado em relação a essa questão. Não é hora de estar em ganhar dinheiro, gente. É hora de solidariedade. E outra coisa, William, eu sei que está difícil, é difícil para os empresários, é difícil para os trabalhadores, e a gente tem um governo muito insensível com os trabalhadores. Mas a gente tem que medir. O empresário está se prejudicando? Tá. O trabalhador também tá. Aí eu vou jogar uma pergunta. Numa situação dessa, que tem mais risco de passar fome, é o empresário ou o trabalhador? Quem está mais vulnerável? É o empresário. Aí o governo vai lá e emite um decreto que favorece o empresário. E se ele não quiser, ele corta a jornada pela metade e o salário pela metade. E dane-se as contas do trabalhador, dane-se como o trabalhador vai sobreviver. Eu acho que o governo pode até fazer isso, desde que ele faça algo que compense o trabalhador. Verdade. Eu fico do lado do trabalhador. Tem empresário que é meu amigo, gosto deles, entendo o lado deles, mas eu fico do lado do trabalhador. Perco patrocínio por causa disso, mas estou nem aí. Na hora de eu sempre vou opinar em favor do trabalhador, porque é minha ideologia, a forma como eu vejo o mundo. Você pode concordar, discordar, espero que sem xingar. Quem quiser discordar, concordar, fica à vontade. Mas eu fico do lado do trabalhador. O trabalhador é a parte mais fraca da história. Nessa situação também, assim, até assim, também não tem muito sentido manter o shopping aberto, porque as pessoas também, a frequência certamente está mais baixa nesse período. E também até uma atitude mais social do shopping, fazer com que as pessoas sejam desestimuladas a sair de casa sabendo que o shopping está fechado, né? Já que há um consenso social de um isolamento, né? Um isolamento social, como disse o médico ontem, o médico Alexandre Mota, é necessário que todos fiquem em casa, isolados, que pare tudo, né? E se o shopping contribuísse fechando, como o Midway fez, isso ajudaria muito para que as pessoas não se sentissem estimuladas a sair de casa. Pois é.
Vamos encerrar? Vamos ter mais sensibilidade nesse momento, que é fundamental isso. Vamos encerrar, Bruno? Vamos sim. Quero agradecer a sua audiência. Lembrando, gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Curta, compartilhe nos grupos de WhatsApp o programa, divulgue o Foro de Moscou e não esqueça de ativar o sininho quando se inscrever para você receber as nossas notificações. É isso mesmo. A gente volta segunda-feira, sem esquecer que amanhã tem programa também na Agência Moscou, o Cotados ao Palácio, número 2, com Jorge do Rosário. O Foro de Moscou volta segunda-feira. Até mais. Hoje foi o programa 51. Uma boa ideia. Ai, mesmo. Hoje é o programa 51 do Foro. Tchau, queridos. Tchau. Bom final de semana.